E o presidente Lula embarca hoje para os Estados Unidos, onde se encontra amanhã com o presidente americano Donald Trump. Durante o encontro na Casa Branca, em Washington, os dois presidentes devem tratar das medidas de combate ao crime organizado no Brasil, a exploração de minerais críticos e terras raras, além das tarifas sobre produtos brasileiros que foram suspensas pela Justiça dos Estados Unidos. E quem chega ao vivo para repercutir esse encontro importantíssimo para as duas nações é o Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Rodrigo, esse encontro é fundamental, ainda mais no momento em que as relações entre os dois países não estão na melhor maneira, né? Estão bem tensionadas. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. Essa viagem estava prevista para ocorrer desde o início do ano e tem sido adiada, sobretudo em razão dos conflitos no Oriente Médio que envolvem a política externa norte-americana. E ocorre a bom termo, porque trata-se, sobretudo, de uma tentativa de trazer à normalidade a relação entre os dois países, que, não por acaso, são as duas maiores democracias do Ocidente. E num contexto de tensionamentos nessas relações, que envolvem, sobretudo, as declarações mais recentes feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a política externa norte-americana no Oriente Médio, em tom bastante crítico. E também, após a prisão e a conseguinte liberação do ex-deputado Alexandre Ramagem, os Estados Unidos chegaram a provocar a saída logo em seguida de um agente da Polícia Federal do país, enquanto o Brasil retirou credenciais de um funcionário norte-americano. É claro, essas são questões comezinhas para chefes de Estado e não devem ser discutidas no encontro, mas ajudam a compor um clima pouco amigável e também informam a necessidade de retomada de um patamar de normalidade, porque a pauta econômica é bastante importante, sobretudo para a diplomacia brasileira, não é? É preciso chegar a bom termo nas relações comerciais entre Estados Unidos e Brasil, porque são parceiros históricos e seus interesses são de grande monta. Há um debate ainda necessariamente a ser feito acerca das tarifas que pesam sobre produtos brasileiros. Isso porque há uma parte residual de produtos exportados pelo Brasil que ainda são tarifados excessivamente pelo governo norte-americano. Me refiro, por exemplo, ao aço, alumínio, cobre, mobiliário, não é? E também porque existe o concreto risco de novas tarifas serem imputadas a produtos brasileiros por meio da chamada seção 301, de que se tem falado muito nos últimos dias, e é uma referência à investigação movida pelo governo norte-americano por supostas práticas desleais de comércio cometidas pelo governo brasileiro, com um rol bastante diverso de acusações que tem centralidade no PIX. Essa questão deve ser discutida nesse encontro, né? Também a regulação das Big Techs e o etanol, e cuja decisão final das investigações deve caber ao próprio presidente Donald Trump. Por isso essa conversa olho no olho é tão importante, apesar de, em termos práticos, ela ocorrer na forma de uma mesa de negociação. Professor, também mostra que o Brasil, de certo modo, tem bastante argumento falando de terras raras, né? Porque nós temos a segunda maior reserva de terras raras, minerais críticos que basicamente fazem parte do futuro de qualquer nação, porque sem esses minerais não tem tecnologia, né? Fazendo uma analogia bem minimalista, mas basicamente se não tiver minerais raros eu não teria meu celular, enfim, não teria até os mísseis. Isso mostra que o Brasil também tem cartas na manga para negociar. Sim, essa questão está entre os principais temas econômicos que serão discutidos ali, né? Os minerais críticos. E o Brasil ocupa condição privilegiada em termos negociais, porque detém a segunda maior reserva desses minerais absolutamente imprescindíveis para o fabrico de semicondutores. Como você bem disse, não se trata apenas de smartphones, mas caso se tratasse apenas disso, já seria de extrema importância. Mas também
interfaces computacionais, aquelas que são embarcadas desde veículos automotores até aeronaves e os mais diferentes dispositivos. Também para a fabricação de chips de inteligência artificial que são importantes para os Estados Unidos, mas que também a China, por exemplo, que é detentora da maior reserva de minerais críticos, também depende dos Estados Unidos, porque não, ainda em termos concorrenciais, né, tem condições de desenvolver esses chips no mesmo patamar de desenvolvimento tecnológico. É claro que entre China e Brasil há uma diferença estrutural a ser considerada, porque o Brasil não tem meios e tecnologia para o processamento, para o refino desses minerais. Portanto, procede a exportação de matéria-prima bruta, mas coloca a diplomacia negocial brasileira num relevante patamar de possibilidades de vocalização de interesses numa mesa de negociação. Eu considero que dos temas que serão discutidos na pauta econômica, esse seja o de maior importância, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. E até nessa questão, a gente sabe muito bem como funcionam as negociações, principalmente envolvendo Donald Trump. Sempre tem um tom de ameaça, sempre tem uma pressão a mais. E também dizem que Trump gosta de quem responde na mesma moeda. Tanto que o presidente Lula, em todo momento, desde a taxação, ele sempre foi se posicionando ali e acabou gerando a química, né, que dizem. Mas a questão do Pix acaba mexendo no bolso de grandes operadoras de cartão de crédito, sem trazer nomes, mas a gente sabe que acabaram sendo afetadas, justamente porque eu estava vendo aqui, 54% das transações aqui no país foram feitas com Pix, ou seja, não teve taxa de cartão. Isso pode ser um impacto ou é mais em relação à pressão, talvez? Isso desvela a existência de um poderosíssimo lobby dentro dos Estados Unidos, não é? E que eu me refiro ao lobby do sistema financeiro, não é? As corporações privadas a quem interessa a exploração comercial dessas operações bancárias, para que esse modelo não chegue a outras paragens. Então, o presidente Donald Trump advoga em prol desses interesses quando insere no rol de questões, de acusações, na verdade, né? Que dizem respeito à seção 301, ele sai, então, à defesa dessas corporações. Mas há uma pauta muito mais extensa e questões como essa, por mais importantes que sejam para o governo norte-americano, representando esses interesses, eu repito, não devem levar ao travamento dessas negociações. Há pontos muito mais sensíveis e que nós não sabemos, por exemplo, se chegarão a ser discutidos, porque não há confirmação nesse sentido. Me refiro a uma pauta de segurança, né, e que diz respeito ao combate ao crime organizado, à cooperação internacional e o risco de os Estados Unidos reconhecerem oficialmente, classificarem oficialmente o crime. Nós tivemos um problema com a conexão do professor Rodrigo Medina. Professor, eu acho que agora restabeleceu. Pode continuar, por favor. Bom, não sei de onde paramos, mas eu informava que essas questões alusivas à seção 301, sobretudo com centralidade, acusação sobre deslealdade comercial no uso do PIX, o que favorece essas corporações do sistema financeiro que exploram comercialmente essas atividades, essas transações bancárias, não devem levar ao travamento dessas agendas, porque há questões muito mais sensíveis e que nós não temos confirmação, inclusive, se serão levadas à mesa de negociações. Né? Por exemplo, a pauta da segurança, que diz respeito ao combate ao crime organizado e cooperação internacional nesse setor. E o grave risco que se tem de a Casa Branca classificar organizações como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o que permitiria, inclusive, uma série de ingerências do poder norte-americano na realidade brasileira. Então, há pontos muito mais sensíveis, considero eu, e há um ânimo, nos parece, para que essas conversações avancem no sentido da composição de interesses. Não nos parece que
dissensos devam levar a um ainda maior agravamento dessas tensões que eu aqui referi. Parece-me que o encontro tem o notável propósito de distensionar essas contradições. Portanto, temas sensíveis deverão ser evitados, por exemplo, a situação na Venezuela. Eu acho muito difícil que isso venha à mesa e tudo indica que os esforços da diplomacia brasileira se dirijam no sentido de evitar esses temas, repito, mais sensíveis. Sem dúvidas. E também é importante a gente olhar um pouco para o nosso umbigo, né? Garantir o nosso para depois tentar, enfim, ir para outros assuntos. Sobre essa questão do PIX e também mostra que o Brasil tem uma força também em relação aos Estados Unidos, né? É uma troca de gigantes. Sim, sem a menor sombra de dúvidas. Isso ficou bastante claro quando houve a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Discursou o presidente brasileiro, discursou em seguida o presidente Donald Trump, todos nós nos recordávamos disso, e pela primeira vez, publicamente, o presidente norte-americano referiu o líder da nação brasileira. Interessante que ele não tenha se referido ao presidente Lula como presidente, senão como líder, o que tem um peso em termos de significado quanto à legitimidade do exercício do poder. A saber, o presidente Lula é reconhecidamente uma liderança regional e é assim que ele tem sido tratado pela Casa Branca, em que pese haver dissensos dentro do próprio gabinete de Donald Trump entre seus assessores mais diretos. Refiro-me a Marco Rubio e seus acólitos, por exemplo, que tendem a jogar mais lenha numa fogueira que se pretende apagar, né? Já que falávamos de incêndio há pouco, né? O sentido aí é de apagar incêndios e não agravá-los. Sem dúvidas, porque com o diálogo, no fim, todo mundo sai ganhando, né? Sobre essa questão de PCC, Comando Vermelho, não tendo essa questão do terrorismo, mas a gente pode ver uma presença de, por exemplo, oficiais do DEA, que é o Departamento de Operações contra Drogas, aqui no Brasil, operando no Brasil, como a gente já viu em outros países, como Colômbia, México? Essas operações, elas ocorrem na realidade latino-americana já desde há muito. E não necessariamente operam esses serviços de inteligência e repressão policial, sobretudo ao crime organizado, ao tráfico internacional de entorpecentes, dentro da legalidade, se considerarmos a anuência dos estados onde essas operações acabam sediadas. Mas acordos de cooperação nessa seara permitem que esses corpos de inteligência e repressão atuem no combate ao crime organizado em termos formais de uma cooperação internacional. O que está em jogo quando falamos da possibilidade de a Casa Branca classificar essas organizações, repito, o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Notadamente, é preciso reconhecer que, em nome dessas operações, em nome do combate ao crime organizado, se produz ingerência política como aquela que nós vimos na Venezuela e que, eu repito, a diplomacia brasileira deve evitar tocar nesses pontos, mas foi concentradamente em torno do argumento do combate ao tráfico, inclusive acusações que têm sido revistas, né, no processo judicial que tem curso pela justiça norte-americana contra o presidente venezuelano, porque nessa etapa tem que se fazer prova do que se está acusando. Mas, voltando ao ponto, esse é o argumento legitimador para uma concreta e real possibilidade de ingerência política sobre destinos latino-americanos. E a realidade brasileira importa, sobretudo neste momento em que nos aproximamos de eleições presidenciais, e há um notável interesse desde a Casa Branca quanto aos destinos políticos do Brasil. Se pensarmos na orquestração desde 2016 a 2018, pelo menos, de uma internacional iliberal, àquele tempo orquestrada por Steve Bannon e que tinha como centralidade Brasil e Estados Unidos à frente de um novo ciclo de extrema-direitas no espectro internacional.
Então, existe o interesse norte-americano em interferir em destinos políticos de diversas realidades. O Brasil não escapa desses riscos, é importante salientar. Isso, e é fundamental a gente acompanhar de perto, né? Amanhã já temos uma notícia para a gente olhar e acompanhar. Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, agradeço a disponibilidade de sempre. Eu que agradeço o convite, estou à inteira disposição de vocês. Até mais.